Bom dia, graça e paz. Você está no meu devocional Porções da Palavra de Deus. Meu nome é Simone Helena. Hoje é uma segunda-feira. Estamos começando a segunda semana no mês de dezembro. Creio que o Senhor já preparou uma semana abençoada para cada um de nós, onde sua graça e seu amor venham nos alcançar. O Senhor me deu uma palavra nessa manhã, colocou uma palavra no meu coração, que é um texto muito conhecido, que é a passagem do povo pelo Mar Vermelho. Eu acho que da Bíblia, a história da Arca de Noé e a história do Mar Vermelho, que o Mar Vermelho se abriu, são as histórias que o povo mais conhece. Independente de ter uma denominação, uma religião, as pessoas de tanto ver filme, de tanto conhecer, ser falado, ser contado, né? A história do Mar Vermelho, ela é bem conhecida. E o que que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã? É justamente a ação de Deus na nossa vida. Tem dias que nós estamos tão atribulados, tem dias que nós estamos em situações que não tem saída, tem dias que nós estamos, não tem saída aos nossos olhos, né? Nós olhamos para os lados e nós não vemos como solucionar aquela dificuldade, não vemos como solucionar esse problema. E simplesmente tentamos fazer muitas coisas com as nossas mãos, ou a gente tenta resolver com as nossas mãos, ou nós passamos a murmurar, a reclamar de tudo, a criticar muitas vezes a ação de Deus nesse momento, ou nós temos tendência a culpar os outros por aquilo que está acontecendo. A Bíblia mostra que acho que nós temos mais chance de culpar o próximo, daquilo que está acontecendo de ruim na nossa vida, daquilo que está trazendo tribulação. Ou quando somos até pressionados a dar uma resposta e queremos sair pela tangente, nós culpamos o próximo. Nós vemos isso em Adão, que a primeira coisa que ele faz, ele diz para Deus: Ué, foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste que me fez pecar. Então, quer dizer, não é culpa minha. Você me deu, então, se ela veio com defeito, a culpa é sua. É mais ou menos isso que Adão quis dizer. Só que na hora do julgamento de Deus sobre Adão e Eva, o maior peso caiu sobre Adão. Deus mostra a Adão que a responsabilidade era sim dele, que a responsabilidade não estava em Eva, porque a palavra foi dada a Adão e não a Eva. Deus fala com Adão, não comer, não ser, desobedecer. A palavra de não desobedecer a Deus estava sobre Adão e não sobre Eva. Tanto que na hora do julgamento você pode ir lá ver claramente, em Gênesis capítulo 3, na hora de julgar, o maior peso cai sobre o homem do que sobre a mulher. Mas não quero estar aqui fazendo defesa feminista ou masculina, não é nada disso. Eu estou querendo dizer que, ainda que nós procuremos acusar o próximo, sempre, em algum momento, as coisas têm que ser colocadas no lugar. Ainda que a gente venha se desesperar, entrar em pânico, né? Porque o texto que nós lemos aqui, que as pessoas entraram em pânico, entraram em desespero, quando deram de cara com o mar na frente e Faraó atrás. Mas eu quero ler com você, por que chegou nesse ponto de Faraó estar atrás do povo e o mar na frente? Era tudo uma estratégia de Deus, era tudo um plano de Deus. Eu sempre trago essa palavra, que Deus nunca perde o controle de nada. Deus nunca perde o controle da sua vida. Nós perdemos as coisas dentro de casa com muita facilidade. Nós até guardamos para não esquecer e esquecemos aonde guardamos. Mas Deus jamais perde o controle. E Deus tem uma estratégia para nos abençoar. Deus tem uma estratégia para nos salvar. E quem se desvia dessa estratégia muitas vezes somos nós. Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 13. Finalzinho do capítulo 13 fala assim, no verso 20 em diante. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo,
para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Então o povo, Faraó liberta o povo, deixa o povo ir depois da última praga, né? A praga dos primogênitos, que os meninos morrem, vem a instituição da Páscoa, né? Que Deus institui a Páscoa no deserto, eles comem o cordeiro, as ervas amargas, e Faraó fala assim, vão embora. E ali Deus dá uma direção, Deus começa a proteger o povo. Coloca durante o dia uma coluna de nuvem, porque o deserto é muito quente durante o dia, e coloca uma coluna de fogo durante a noite, porque o deserto é muito frio à noite, fora que não tem iluminação. Então essa coluna de nuvem, ela tem de fogo, ela tem dois objetivos: iluminar o local onde o povo está e aquecer. E a coluna de nuvem, durante o dia, tem a função de acalmar aquele calor, trazer uma sombra. E o povo era guiado por essas colunas. Quando elas se movimentavam, eles entendiam que estavam na hora de levantar acampamento e seguir a nuvem. Então o texto diz que eles estavam acampados, eles partiram de Sucote e acamparam em Etã. Lá em Etã, de frente para o deserto, Deus fala a Moisés: olha, Moisés, eles já tinham caminhado, ido para frente, sentido em frente ao deserto. E Deus fala a Moisés assim, no capítulo 14, verso 1 e 2 em diante, até o verso 4. Não, até o verso 3, perdão. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Sefom. Em frente dele vos acampareis, junto ao mar. Eles estavam junto ao deserto e Deus manda eles voltarem. Olha que coisa. Esse é o detalhe dessa passagem. Estavam indo em frente e Deus manda voltar. Então, verso 3. Então, Faraó dirá aos filhos de Israel, Deus falando com Moisés, que Faraó iria achar que o povo estava meio perdido. Este povo está desorientado na terra, o deserto já os consumiu. Quer dizer, Deus queria que o Faraó achasse que o povo estava perdido, que o povo não sabia para onde estava indo. Mas tudo era uma estratégia do Senhor. Se o povo atravessa o deserto, Faraó claramente chegaria e colocaria a mão no povo e com certeza consumiria, mataria todos. Mas Deus faz com que o povo volte e acampe em frente ao mar, que nós sabemos muito bem que o povo passou aquele mar, atravessou aquele mar. Diz a palavra do Senhor que o povo entrou em desespero quando viu Faraó, seus carros, e era uma grande quantidade de carros, pessoas, tudo na frente dele. Começaram o quê? Verso 11 diz que eles começaram a murmurar. Gente, a coluna estava lá, aquecendo. Eles já tinham visto a manifestação do Senhor com as 10 pragas do Egito. Eles já tinham visto a morte dos primogênitos, mas mesmo assim, vendo o que Deus tem poder para fazer, eles começaram a murmurar. Moisés, você nos trouxe aqui para aqui ser o nosso sepulcro, para aqui ser o nosso cemitério, para morrermos aqui neste lugar. Eles murmuravam tanto, 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 que Moisés bradou, falou assim, não, parem com isso. Meu povo, não temas, não temas. Prestem atenção na fala que Moisés fala. Tem dia que estamos tão desesperados que não conseguimos ver que Deus está no controle. Voltar, retroceder, era justamente o livramento do Senhor. Tem dias que precisamos retroceder, voltar, analisar a situação, porque ali está o livramento. Muitas vezes seguir em frente é dar cabeçada lá na frente. Muitas vezes o Senhor fala, para, analisa, retroceder é melhor. E retrocedendo tinha o caminho do mar. E no caminho do mar estava o livramento. E diz Moisés ao povo no verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo. Primeira coisa que ele fala, não tenham medo.
Para com isso. Deixa de ter medo. Deus está cuidando de tudo. Segunda coisa que ele fala, fica quieto, acalmem-se. E a terceira coisa que ele fala, vê o livramento. Então, a palavra do Senhor para nós nessa manhã é: tire o medo do coração. Deus não perdeu o controle de nada. Acalme seu coração. Toma um café. Adoro café, gente. Qualquer dia desse trazer uma caneta. Quem me conhece sabe. Me chama a louca do café. Toma um café. Nessa manhã de segunda-feira, que o ano tá acabando. Você deve estar assim, meu Deus, o ano tá acabando, ainda não consigo fazer nada. Meu 13º, aquela desespero. Acalme-se. Tira o medo do coração. Toma um café. Respira fundo e observa. Quantas coisas Deus já fez na sua vida esse dia? Quantas coisas o Senhor já planejou para você nessa semana? E Moisés continua falando. E vede o livramento que hoje, amanhã, hoje vos fará. Porque o inimigo que vem perturbando a sua vida dia e noite, que hoje você vê, diz o Senhor, nunca mais tornará a ver, nunca mais te aborrecerá. Por quê? Porque você tem que tirar o medo, você tem que se acalmar e você tem que ver que Deus está agindo. E esse inimigo que consome a sua alma, você nunca mais, porque o Senhor fala, hoje eu vou limpar seu coração, hoje eu vou tirar esse do caminho. E diz a palavra do Senhor. Aí Moisés fala, o Senhor pelejará por vós. O Senhor vai fazer por você. E sabe o que você vai fazer depois? Você vai estar calado, porque você não vai acreditar. E diz a palavra do Senhor, que soprou o vento contrário. Olha de novo, retroceder, vento contrário. E justamente aonde a gente não imagina que está a bênção, né? E soprou o vento contrário a noite toda. E o mar se abriu. E Deus fala para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. Só marchar, só seguir em frente, quando Deus mandar. Enquanto Deus não mandar, acalma o coração, tira o medo, observa, porque o Senhor peleja por nós. Quando o Senhor mandar marchar, marcha, siga adiante, porque aí nós vamos fazer como Miriam, lá no capítulo 5. Ela vai cantar, ela vai dançar com as mulheres, porque o faraó, que 400 anos faziam eles de escravo, morreu ele, seus carros de guerra, tudo no mar. Quando o mar se fechou, a adversidade acabou. Faraó representa toda a nossa adversidade da nossa vida. Faraó representa todas as cadeias que tentam nos prender. Faraó representa todo medo. Faraó representa toda a falta de fé. E o Senhor, nessa manhã, nos convoca a observar, a acalmar o coração, a aquietar, porque Ele peleja por nós. E nós nos calar, e no momento certo que Ele mandar, nós vamos seguir e cantar do outro lado. Amém? Deus, muito obrigado por essa palavra nessa semana, nesse início de semana. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana cheia da Tua presença, uma semana cheia de livramentos, como as palavras que o Senhor já nos deu nessa manhã, que Ele já está na frente, nos livrando de todos os perigos, de todas as ciladas, de todas as angústias. Que nosso coração seja cheio do Espírito Santo para receber essa palavra e não ter mais medo das adversidades. Que possamos sentar, retroceder se estivermos seguindo no caminho errado e ver o caminho certo e ver o que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Sabemos já que o Senhor já está pelejando a nossa vida nessa semana, nessa manhã. Glorificamos ao Teu nome e que sexta-feira possamos cantar o hino da vitória, porque passamos uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém. Beijo, até amanhã.